Olá, ouvintes do podcast Tá de Clinicagem. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Frederico Amorim. E eu que tive a minha vaga preenchida por outra pessoa, Pedro Magno. Game of Thrones. Então, o episódio de hoje é um episódio de uma nova sessão que a gente está fazendo aqui no podcast, que é uma sessão de caso clínico. Boa. Toda vez que a gente tiver um caso clínico aqui, a gente vai discutir um sintoma guia e passar alguns conceitos aí sobre caso clínico, sobre raciocínio diagnóstico para vocês, beleza? Vou tentar. E exatamente. O meu vai ser uma aula de o que não fazer. Esse vai ser o meu. E o caso clínico, quem vai apresentar o caso clínico de hoje sou eu, os meninos vão discutir. E a gente não tem a mínima ideia de como... Exato, os meninos não sabem o que é, isso é bem importante. Vamos ver se Por isso o Rolou meu até- trono foi roubado, né? Porque como é o João que sabe o caso, é o João que começa e termina o Isso. podcast. Sempre quem tiver com o caso vai abrir e fechar. E os meninos estavam até querendo que eu soprasse aqui, mas eu não soprei. E então vamos lá. Tentem ir resolvendo junto com a gente. Importante colocar dois avisos, João. Aviso número 1, que esse é um podcast com o objetivo só de educação médica, para a gente aprender um pouco mais, não é para ser utilizado como aconselhamento médico, né? E o aviso número 2, que como é um caso clínico, né, foram dados que foram manipulados, inventados, isso não representa nenhuma pessoa verdadeira. Para Você viu paciente. que o Pedrão teve que roubar um pouco de ser host. Exatamente. É para as pessoas, Ele não para os nossos consegue. ouvintes pensarem assim, nossa, como é bom ouvir a voz do Pedro. O cara tem que se afirmar, bicho. Mas é isso aí. E eu sugiro que vocês pausem. Eu vou fazer algumas pausas. Sugiro que vocês pausem também antes dos meninos falarem, para vocês treinarem o raciocínio clínico de vocês também. Boa. Beleza? Vamos Que de começar? repente vocês acertam, né? A gente não. Nossa, vai acontecer com certeza. Vamos começar então? Bora. O paciente é um paciente de 19 anos, do sexo masculino, natural de São Paulo, solteiro e estudante. Esse paciente ele tem HIV por transmissão vertical. O quadro dele começa há 2 dias com vômitos sem produtos patológicos, 4 episódios, associado a mal-estar e queda do estado geral. Ele também refere que surgiram manchas nos membros, que evoluíram para o tronco. Há 1 dia, ele começou a ter febre de 39 graus, calafrios, mialgia intensa e um episódio de diarreia. E aí, pessoal? Eu acho que o primeiro comentário que vai ter que se fazer é um antecedente pessoal importantíssimo que ele tem, né? Isso. HIV é a doença que faz várias doenças ao mesmo tempo, né? A gente sempre tenta fazer que tudo seja explicado pela mesma doença, mas às vezes o HIV ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, Sim, né? sim. Então é uma possibilidade que pode existir. E aí a gente tem que dividir o HIV que tem síndrome de imunodeficiência e o HIV que está bem tratado, que ele vai ter as doenças que a maior parte da população tem. Então eu acho que eu ia gostar de saber que tipo de TARV que ele está usando, como que está a carga viral, como que está o CD4 dele. Acho que o CD4 é um ponto-chave aí nesse raciocínio diagnóstico. Mas acho que o João vai esconder essa informação nossa por enquanto, só pra gente tentar delimitar disso que ele falou, o que esse cara pode ter. Né? Por enquanto é um paciente jovem com uma síndrome febril e com lesões cutâneas, mialgia. E sintomas constitucionais, é náusea, vômito. Até agora é isso. Tá, seguindo então. Esse paciente, dando mais detalhes que você conseguiu coletar. Esse paciente tem HIV por transmissão vertical. Há 3 meses é o último CD4 carga viral dele. CD4 de 17, carga viral com log de 4,94. Ele faz uso irregular de TARV. Teoricamente ele deveria estar usando tenofovir, lamivudina, atazanavir, ritonavir e azitromicina prescrito no ambulatório. Ele tem um passado de tuberculose ganglionar tratada por 6 meses, com cura. Essa tuberculose já faz uns 3 anos. Tem uma cirurgia de postectomia prévia, nega internações prévias. A tuberculose foi tratada em regime ambulatorial. Há 2 semanas e meia ele fez uma viagem recente com o irmão, uma viagem de carro, passando por os estados do Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Em revisão de prontuário, você vê que o paciente tem um retardo do crescimento, dificuldade de aprendizagem, e passou numa consulta 1 semana antes de vir aqui no pronto-socorro com você. Nessa consulta, ele relatava um quadro de 2 semanas atrás de desconforto gástrico, também havia tido uma febre há 2 semanas
dessa consulta, ou seja, há 3 semanas do quadro atual, de 40 graus e manchas no corpo. Foi prescrito Bactrim, sulfametoxazol e trimmetoprim para ele, soro e ele melhorou. No exame físico dessa consulta ambulatorial, existe a descrição de hiperemia conjuntival, lesões escarificadas, outras com hiperemia e outras que lembram vasculite, segundo o registro. O paciente já iniciou a atividade sexual com proteção e o paciente não tem vícios, não fuma e nem bebe. Acho que eu precisava ter anotado. Não, com certeza. Então, basicamente, resumindo para vocês, o paciente teve há 3 semanas um quadro de desconforto gástrico com febre e manchas pelo corpo, recebeu antibiótico terapia com sulfametoxazol, trimmetoprim e aparentemente melhorou. Isso. Foi numa consulta ambulatorial há 1 semana da admissão atual. Nessa consulta ele tinha hiperemia conjuntival, um olho vermelho, com lesões no corpo que algumas lembravam vasculite, segundo o médico que o avaliou. E agora ele vem com um quadro de 2 dias de vômitos, febre e manchas pelo corpo e imunomialgia intensa. Eu acho que essa história dele, da viagem com o irmão, é um ponto importante, né? O que dificulta muito a gente é porque ele foi para vários lugares, né? Ele foi para Santa Catarina, Rio. Eu acho que eu ia gostar de entender por que ele fez essa viagem com o irmão, se foi só com o irmão, e entender que tipo de exposições que ele teve nesses locais. Por exemplo, passando no Rio, passando no litoral, com certeza ele teve exposição a diversas arboviroses, diversos tipos de agentes etiológicos que podem levar a uma síndrome febril com sintomas constitucionais, né? Então, acho que entender mais dessa viagem seria importante. O que chama a atenção também é ele ter um quadro de uveíte, né? Ou, na verdade, um quadro de olho vermelho, né? Olho vermelho. Isso. Caso seja uma uveíte, isso pode fazer a gente associar esse diagnóstico às informações que a gente já tem de púrpuras, né? Que levariam ao pensamento clínico específico. No exame físico, o que você acha que você gostaria de pesquisar? Assim, ó, eu não consigo começar o exame físico sem sinais vitais, né? A gente está falando de um paciente imunossuprimido, com febre, então eu já estou ansioso para ver como é que tá os sinais vitais desse paciente. Assim. Então acho que começar o exame físico eu começaria pelos sinais vitais. E assim, a gente está diante de um quadro febril, a princípio o único sintoma localizatório para a febre que a gente pode explorar um pouco mais são essas lesões de pele. Não tem um quadro respiratório que chama atenção, não tem um quadro gastrointestinal que chama atenção, não tem um quadro urinário que chama atenção, mas na pele parece que está recorrendo o problema, né? Então eu acho que no exame físico eu preciso de uma descrição melhor do que são essas lesões de pele. Tá uma coisa bem... parece que tinha um padrão de vasculite antes, que se resolveu, é essa parte que eu estou em dúvida. E é uma febre sem sinais localizatórios, né? A gente não sabe exatamente Cara, onde que está vindo. antes do exame físico, a ideia que a gente às vezes pega na graduação é, antes do exame físico já tem as suas hipóteses, né? Então, para tentar confirmar no exame físico algo do gênero. Então, na minha cabeça, paciente com HIV. Esse paciente com HIV tem o HIV controlado ou não? Esse paciente, a princípio, não tem, né? Boa. Então, paciente com HIV não controlado, que veio com uma síndrome febril e lesões de pele. E com síndromes constitucionais, que eu vou pôr tudo na conta da síndrome febril e as lesões de pele junto. Excelente. Esse paciente com esse quadro, eu vou pensar, então, febre nesse paciente, muito mais nesse paciente é infeccioso até que se prove o contrário. Então, na maioria dos pacientes que tem febre aguda desse jeito, eu já vou pensar em infeccioso, mas nesse paciente mais ainda. Então, infeccioso até que se prove o contrário, mas segunda hipótese, neoplasia para esses pacientes fica importante, algumas neoplasias hematológicas, mas neoplasia para ele fica importante. Doenças reumatológicas, só pensando nisso por enquanto não fica tão legal, mas aí você joga essa história de vasculite, começa a ficar um pouco mais legal. Desse olho vermelho aí, né? Aí esse olho vermelho que tá aí na jogada, isso tá descrito como conjuntivite, né? Mas a diferenciação de conjuntivite e uveíte, se não fizer um exame bem detalhado, às vezes é difícil. Só olhou, viu que teve hiperemia conjuntival, pode ser uveíte de qualquer jeito. Exato. Então, a princípio, eu tô pensando num foco infeccioso. Então, assim, a gente está diante de um paciente, como o Fred falou, que tem muitos sintomas, tem muita informação, principalmente no último mês, e aí a gente precisa tentar encaixar uma maneira na nossa cabeça para começar a entender isso. Que foi mais ou menos como o Fred fez. E isso a gente chama de representação de um problema. A gente precisa saber que a gente precisa coletar várias informações numa anamnese, mas na hora de tentar fazer a abordagem diagnóstica, tentar entender o que está acontecendo, eu preciso representar bem o problema
sabendo que se eu representar o problema e não chegar na resposta, eu preciso recoletar dados, refazer essa representação do problema para refazer a minha abordagem diagnóstica. Eu acho que a representação do problema desse paciente vai ser um paciente jovem com HIV em estado de imunossupressão, que está com um quadro febril há 2 dias associado a lesões cutâneas. Além disso, tem uma história de uma viagem recente. Vocês acrescentam alguma outra coisa? Não, acho que nesse momento... João, Boa. Eu acho que é isso, e eu acho que vale muito ressaltar que a representação do problema ela é evolutiva. À medida que você vai avançando no caso, coletando novas informações, elas podem ser acrescentadas ou não à sua representação mental do problema, se elas forem relevantes ou não e se estreitarem o seu leque de diagnósticos diferenciais. Acho que isso vale a pena marcar mesmo. Aí você perguntou o que a gente procuraria no exame físico desse paciente, né? Uhum. Então, melhor avaliação da adesões de pele, que nem o Pedrão falou. Linfonodo nesse paciente não tem como não palpar e procurar em todo lugar desse paciente. HIV com febre, não tem como não procurar. E abdômen e patas plenas, são coisas que eu tô aí esperando você me falar. Boa. E tem essa questão, 2 coisas que você falou que eu queria puxar aqui, que eu acho interessante, sempre que a gente puder manter o diagnóstico sindrômico, mantê-lo e se controlar para não pular direto para o diagnóstico etiológico. Por exemplo, se você não sabe o que é, diga que é um olho vermelho, porque você pode pular para esclerite, para conjuntivite, para uveite sem saber. Então é melhor manter síndrome do olho vermelho antes de pular direto para o diagnóstico, né? E talvez essa questão de quem viu no ambulatório escrever lesões hiperemiadas e outras que lembram vasculite, será que não era uma coisa evolutiva, um contínuo? Coisas que geram dúvida aí na cabeça. Só uma informação que eu preciso. Essas lesões que foram vistas há uma semana atrás, elas resolveram ou elas permaneceram? Então, a história foi colhida com o paciente e com a mãe, porque o paciente piora enquanto ele aguarda atendimento no pronto-socorro. Tá. A mãe relata que as lesões surgiram agora nesse quadro agudo. Tá bem. E qual é a distribuição das lesões? Vamos para o exame físico agora, então. Bora. Os sinais vitais da entrada do paciente: uma temperatura de 37,8, uma frequência cardíaca de 149, uma PA de 112 por 72, saturando 97%. Esses são os que eu tenho. Enquanto ele aguardava atendimento, a PA caiu para 75 por 45 e o paciente foi mandado para a sala de emergência nesse momento. Certo. E o tempo de enchimento capilar ficou maior do que 3 segundos e ele evoluiu com rebaixamento do nível de consciência. O paciente estava hipocorado, 2 cruzes em 4, anictérico, com, segundo quem descreveu, uma hemorragia conjuntival. Tá. Isso é essa descrição, que entra no diagnóstico diferencial do olho vermelho. A ausculta cardiopulmonar não tinha alterações, não tinha sopros, o ritmo era regular, não tinha alterações no murmúrio vesicular, que esse era universalmente audível. O abdômen era um abdômen flácido, indolor, sem visceromegalias, existia dor à palpação dos membros. Os membros doíam à palpação. E a descrição do exame cutâneo é de uma púrpura retiforme, confluente, palpável em membros inferiores, em tronco, pescoço, cabeça, membros superiores, mas predominando em membros inferiores. Não tinha rigidez nucal e nem linfonodos. Então, esse paciente agora, eu estava pensando então num paciente com a síndrome febril, que agora é um paciente que, além de tudo que a gente falou, fez um choque, né, a princípio, né? Então a PA dele baixou, é um paciente que está grave agora. Exato. Então, das ideias que eu tinha de doenças infecciosas, então, se for dividir em infecções virais, bacterianas e fúngicas, por exemplo, fazer uma divisão grande assim. Infecções virais seriam interessantes só no início, que ele tinha aquela doença, a lesão de pele que a gente não sabia que era vasculite, tinha uma febrinha, um mal-estar, mialgia talvez, mas agora com esse choque, acho que doenças bacterianas ficam, assim, vem um pouquinho mais da minha cabeça. Fungo fazer um choque desse, só se for assim, cândida, etc., mas não pensaria em outros fungos para causar um choque desse. Não sei se ele tinha algum quadro e agora ele tem um outro por cima, já que ele HIV ele pode ter 2 quadros ao mesmo tempo, que é o que o Pedrão já falou, mas eu pensaria em bactéria nesse momento. Febre, chocado. Agora, a sacada que a gente tem que fazer é juntar bactéria com púrpura retiforme, né? Então, Boa. Febre, acho que é bactéria. Qual bactéria que pode dar púrpura retiforme? Acho que esse é um... Vamos fazer então, segurando o pensamento do Fred, que a gente vai tentar ligar uma bactéria, vamos falar abordagem ao paciente com púrpura retiforme, né? Então. Púrpura retiforme vai ser uma manifestação cutânea de uma oclusão arteriolar. Então, na parte
da irrigação sanguínea do subcutâneo, a gente quando tem uma oclusão total, lembrar que quando estiver só um mismatch, quando não for totalmente ocluído, pode ser só apresentar como livedo, algo assim, mas quando a gente está presente de uma púrpura, uma púrpura retiforme, então a gente está falando de uma oclusão total. Vocês conseguiriam descrever como é que é uma púrpura retiforme? Porque o nome não É geográfico, né? É um aspecto geográfico, assim. Também né? chamado de angular, né? Porque tem uns ângulos, assim, como se você tivesse os estados preenchendo... Você tá com um mapa mundi para preencher os países, sabe? Legal, gostei Então dessa você expressão. vai encaixando os estados. Então tem áreas... E talvez você encontre até padrões evolutivos diferentes. Áreas que estão começando a necrosar, áreas já necrosadas. Então você pode ter essa diferença, assim, conforme as arteríolas foram sendo acometidas. Eu penso em púrpura retiforme como uma imagem em espelho assim, do livedo reticular. Porque se você for pensar assim, na histologia da pele, você tem várias arteríolas, né, que vão irrigar em torno de 1 a 3 centímetros ali de pele. Só que não é um círculo redondinho, não é totalmente simétrico. Então dá essa imagem que o Pedro falou. Não é um azulejo, né? Exatamente, não é azulejo, não é um círculo, são estrelas. Pronto. Pensa assim, como se fossem estrelas e eles têm pontas anguladas, é como se fosse dentilhado. E a gente tem que entender que na pele a circulação venosa ela aparece ali quando a gente tem um livedo reticular. Então o livedo reticular é ingurgitação venosa. Você está pensando, imaginando na sua cabeça o livedo reticular, né? Você aperta, ele some, você desaperta, ele volta, né? Então esse é o livedo reticular porque é ingurgitação venosa. As áreas sãs entre o livedo reticular, ali é a área que o território arterial, ali é que é a definição do território arterial das arteríolas. Então, se você imaginar as arteríolas ocluindo de uma maneira heterogênea, que nem o Pedro falou, você vai olhar a pele, um lado vai estar roxo, esse daí está em sofrimento, está em isquemia, um lado vai estar preto, isso daí é necrose, um lado vai estar são. Pode estar formando bolha, e eu posso ter o lado são, isso mesmo. E pode ter o lado são, um do lado do outro. Então, penso em púrpura retiforme assim, como se fosse uma imagem espelho de um livedo reticular, e que vai ser totalmente heterogêneo. Gostei disso, de imagem espelho. Essa definição, assim, imagem espelho de livedo reticular, gostei. E aí agora a gente está diante de uma oclusão da arteríola. Então essa oclusão ela pode ser por trombose ou por embolia. Então, embolia, a gente pode pensar em causas de embolia que podem fazer o quadro de obstrução. Como, por exemplo, endocardite, embolia gordurosa, embolia por colesterol, tem várias, embolia gasosa, tudo isso pode fazer esse quadro de embolia. Indo para o lado da trombose, essa trombose ela pode ser uma trombose vasculítica ou uma trombose só por um estado de hipercoagulabilidade. Então, paciente que tem um quadro já de SAF, alguma outra coisa também, pensando na hipercoagulabilidade, pode fazer também o padrão de púrpura. E pensando na vasculite, essa vasculite ela pode ser uma vasculite inflamatória mesmo, ou até mesmo uma vasculite devido à sepse. Aí talvez... Então a gente pode pensar em causas bacterianas tanto nesse momento, agora fazendo o link com o Fred, que estava tentando linkar com bactéria, a gente pode fazer tanto no momento de bactérias fazendo vasculites, como bactérias fazendo endocardite por êmbolo. Então seria essas duas maneiras que eu linkaria a abordagem diagnóstica da púrpura retiforme com bactéria. Então a gente tem uma lesão de pele, né, heterogênea, e que a gente vai apertar e não vai sumir. É isso, né? Isso, essa é a definição de púrpura, Acho né? que vale muito marcar isso aí. Posso só destacar isso? Quando você aperta uma lesão vermelha e ela some, você chama de uma lesão eritematosa. Essa lesão basicamente está acontecendo por dilatação de vaso naquele local. Quando você aperta e ela não some, houve extravasamento de sangue e é uma lesão purpúrica, certo? A lesão é purpúrica, não quer dizer que a doença que causou ela é uma púrpura. Pode até ser, mas às vezes não é. E aí, relembrando, 2 grandes grupos para púrpura, a embolia e a trombose in situ. A trombose in situ pode ser hipercoagulabilidade ou vasculite. Aí tem várias características de púrpura que eu acho que ajudam no diagnóstico diferencial. Inclusive, talvez a mais importante se é palpável ou não essa púrpura. Porque a púrpura que está inflamada vai ser palpável e a gente vai pensar numa etiologia vasculítica. Essa era palpável. Existe um outro ponto de falar rapidinho, que é o paciente que tem púrpura retiforme e que teve rebaixamento de nível de consciência. A gente precisa pensar em microangiopatia trombótica, tá? A história não bate, o paciente está febril, até pode ser uma microangiopatia trombótica secundária,
mas eu preciso pensar em microangiopatia trombótica, aí vai entrar tanto causas de microangiopatia trombótica, CHU, PTT, CIVD pode entrar mais ou menos ali. Então, esses pacientes são pacientes graves, né? Eu preciso, quando o João vai falar daqui a pouco dos exames complementares, eu preciso ver esses parâmetros de microangiopatia trombótica. Anemia hemolítica, plaquetopenia, presença de esquizócitos, tudo isso vai denotar uma gravidade maior para esse quadro e vai começar a pensar nesse lado. Pois é, e o João falou então que é uma púrpura palpável, a gente pensa mais em vasculite, que pode ser séptica ou uma vasculite primária. Eu caí na pegadinha aí do olho vermelho, falei uveíte porque ouvi uveíte, mas na verdade é um olho vermelho que não tem cara de ser um olho vermelho reumatológico, né? Quando o Fred falou paciente HIV imunossuprimido, vou pensar em etiologia bacteriana, principalmente porque ele está com um quadro de sepse. Então acho que a gente está fechando aqui numa púrpura vasculítica por um quadro infeccioso. Isso. Essa é a principal hipótese de vocês? Então acho que pensamento agora é específico, se a gente tentar especificar mais, né? Então endocardite é uma boa, ele faria esse olho vermelho, será que tem endoftalmite associada? Acho que não é uma grande apresentação de olho vermelho, mas será que a vasculite é por causa disso? Ele está com descorado, né? 2 cruzes em 4, então ele tem uma anemia associada. Será que essa anemia é por hemólise? Agora, microangiopatia trombótica também daria, né? Então daria anemia, poderia dar lesões de pele e poderia secundar alguma das infecções. Além de endocardite, meningococcemia, será que... Eu acho essa uma excelente hipótese. É alguma coisa a respeito? O problema é 3 semanas, né? É isso? O quadro mais agudo é de 2 dias, né? A gente não sabe... Será que é o mesmo? Isso. Exato. Eu acho que o principal ponto é isso. Parece que esses quadros às vezes são diferentes, né? Exato. Até mesmo a evolução dele intra-hospitalar mostra isso, né? Que é um quadro bem agudo mesmo, né? Será que o quadro é super agudo? Será que o quadro é subagudo que compensou? Ou é bifásico? Aí você dificulta, né? Nossa. Aí... Mas eu acho que vocês estão indo bem. Mas aí, se não for infeccioso e for assim, estados de hipercoagulabilidade que esses pacientes podem fazer, e aí a gente pensaria o quê? Neoplasia? Para esse paciente? Eu acho que isso ficaria mais no fim da minha lista, viu? Eu tô tentando colocar, né? As minhas 2 principais hipóteses para agora vai ser microangiopatia trombótica. Então eu preciso ver como é que está a questão de coagulabilidade desse paciente e quadros infecciosos. Acho que meningococcemia é uma boa hipótese para ele. Endocardite também pode ser. De repente teve um êmbolo para o sistema nervoso central, por isso fez o rebaixamento. Aí a questão do êmbolo ter sido feito caprichosamente dentro do hospital, né? Mas... teve um rebaixamento agudo, é verdade. Exato. Pode então, ser assim, da sepse também, né? Pode ser da sepse também. Então acho que as minhas principais hipóteses aqui vai ser ou um quadro de microangiopatia trombótica, que pode ser secundário à sepse, ou pode ser um quadro infeccioso, sepse por si só, né? Tá. Perfeito. Então vamos lá. Vamos para os exames complementares. Esse paciente eu falei que ele passou no PS dias antes, né? Por Posso um tirar quadro. uma dúvida só desse Claro. PS? Por que desse Bactrim? Pronto, né? Apertei a mão do Fred nesse momento, se vocês não estão vendo, certo? Mas a dúvida que ele teve foi a mesma que eu tive. O que levou a essa escolha do Bactrim, né? Será que tinha algo mais que a gente não sabe, que o médico do profilático que eles passaram? Não sei. Não, entendi. ninguém sabe, mas eu acho que vale a pena sempre a gente se perguntar, né? Por que o médico que viu esse paciente nesse outro momento chegou nesse pensamento? Então, acho que foi uma dúvida que eu tive quando eu fui organizar os dados do caso para apresentar para vocês. Nessa primeira passada do pronto-socorro, há mais ou menos 2 semanas do quadro atual, ele tinha TGO de 25, TGP de 15, um HB de 12,7, um HT de 38, com leucócitos de 4.330, 2.299 neutrófilos, eosinófilo de 65, linfócito de 1.446. Nossa, me decepcionou muito esse hemograma. Plaqueta... Um monte de bucha. Isso é um hemograma de 2 semanas atrás. 2 semanas, bom. Uma plaqueta de 124 mil, com INR de 0,99. Tem sorologias para CMV com IgG positivo e IgM negativo, VDRL negativo, TTPA normal de 1,01 e sorologia para toxoplasmose, ambos IgM e IgG negativos. E agora os exames de hoje da admissão. Uma bilirrubina total de 1,03, 0,6 de indireta. Uma CPK de 4.145. Uma create de 4,9 com uma fosfatase alcalina de 92. Gama GT de 25, um LDH de 507, um potássio de 3,9, TGO de 97, TGP de 34, ureia de 77. O hemograma.
com HB de 14, com HT de 40. E na descrição da lâmina, existem granulações tóxicas finas dos neutrófilos, vacuolizações citoplasmáticas e macroplaquetas. Leucócitos de 28.770 com desvio até mielócito escalonado. Então nós temos mielócitos, metamielócitos, bastões e neutrófilos de 18.413. Eosinófilos de 288, linfócitos de 2.877, com linfócitos atípicos de 575, plaquetas de 48.000. Lembrar que há 2 semanas eram 124.000. O RNI de 2.6, um sódio de 129, um TTPA de 2.8. Desculpa, sódio de? 129. Tá. Um albumina de 3.6. Então, TTPA de 2.8 e INR de 2.6. Gasometria, está descrito como arterial, mas não sei. pH de 7.2, PCO2 de 35, BIC de 13, lactato de 73, tá? Temos também um sódio de 129 da gaso e um cloro de 98. O sódio de 129 sérico e um cloro de 98. Urina 1, com densidade de 1,005, glicose ausente, proteína de 0,25, sangue 3 cruzes, leucócitos 1980, eritrócitos de 68.000, dismorfismo negativo, com cilindros granulosos. A gente precisa calcular o Onion Gap ou você vai passar pra gente? Era uma acidose lática. Tá bom. Acidose lática. Tá? Agora, a minha tendência é pensar que é tudo um quadro bem bacteriano mesmo, né? Até mesmo o distúrbio plaquetário, de coagulopatia, podendo até... Não tinha descrito esquizócito, né? Não tinha descrição de esquizócito. Pesquisei. Então parece ser tudo bem um quadro secundário, é um quadro séptico. E aí não ter bacteriano. esquizócito, você pensa que não é o quê, Pedro? Que não, aquela ideia de microangiopatia trombótica cai, aí agora eu estou pensando tudo isso ser um quadro bacteriano fazendo isso. Aí a minha hipótese de um quadro meningococo, como o Fred tinha mencionado lá atrás, fica muito forte para esse caso. Cara, o que me surpreendeu muito, e até esqueci de comentar, que era a parte das dores que ele comentou em membros. Boa. E essa CPK aumentada, né? Então, CPK aumentada, mais lesão renal, mais essa mialgia, se não é uma rabdomiólise, esse paciente não tem, e aí será que não tem uma miosite? Não sei. Assim, a rabdomiólise poderia explicar a lesão renal, o CPK, a mialgia. Agora, essa relação da rabdomiólise com essa febre, o que é essa doença que está causando, é uma infecção que está causando essa miosite importante aí? Uma sepsis por leptospirose, por exemplo? Então, olho vermelho, miosite e o histórico de... Viagem? Não, de viagem não, de bueiro, enchente, o que a gente sabe disso? Não temos informações a respeito. Não temos nada. Passou por muito bueiro aí, né? Teve a viagem, né? É o que a gente sabe. Eu fico tranquilo com essa ideia de leptospirose, porque tratar a leptospirose é super fácil, né? Então, uma terapia empírica que a gente fizer vai matar normalmente vai matar o bichinho. Então, assim, acho que eu fico mais ok, só comentando. Mas eu acho que leptospirose na síndrome icterohemorrágica é um quadro muito grave, né? A gente não tem nenhum acometimento pulmonar, né? Pensar... A priori não. Não sabemos, né? Eu vou passar os últimos 2 exames para vocês. Agora, e vocês... eu acho, João, você já quer fechar, né? Mas eu acho que a gente tem um paciente que preenche quase todos os critérios aí de SOFA, né? Então, é importante dizer aqui que independente do diagnóstico dele, ele é um paciente que tem que entrar, tem que ser coletada hemocultura, tem que fazer ringer para ele, soro, tem que fazer expansão volêmica e iniciar antibiótico terapia empírica. Eu iniciaria com certeza o ceftriaxone aí. Não faltaria esse antibiótico para esse paciente. eu acho que é interessante, né? Porque pega a hipótese do Pedro de meningococo, pega a hipótese do Fred de leptospirose, né? Então, você pega 2 coelhos com a mesma cajadada. Mas boa. Paciente que vai se agravando, né? Como é o caso desse paciente, o tratamento e o diagnóstico vão correr em paralelo, né? Então, a gente tem uma TC de tórax que... Mas calma, pra gente tentar já chutar, você falou que vai falar os 2 últimos Vou exames. falar 2 últimos exames, depois vocês me dizem as hipóteses principais de vocês. Beleza. Tá? A TC de tórax mostra linfonodos aumentados em número nas regiões axilares, linfonodos mediastinais e hilares calcificados de aspecto residual, espessamento brônquico difuso, vidro fosco, espessamento septal. Essa tomo foi feita no dia seguinte, tá? Vidro fosco, espessamento septal peribroncovascular, mais evidente nas bases e posteriores, provavelmente congestão.
o mínimo derrame pleural à direita e pequena ascite. E tem uma tomo de crânio normal, sem alterações. Eu acho que essa TC não ajuda muito no diagnóstico etiológico, né? Mas o padrão aí de vidro fosco, qualquer coisa dá vidro fosco, né? Se o paciente mexeu na tomografia, dá vidro fosco. Essa que é a verdade. Então, assim, eu acho que Sincerão. o vidro fosco não ajuda muito, mas as consolidações aí com o aspecto gravitacional fazem pensar num quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo, caso ele estivesse em franca insuficiência respiratória. A TC de crânio normal também não ajuda muito a gente, né? Esse é o paciente que TC normal não vai dizer nada pra gente, né? Então assim, uma TC positiva, ok, TC normal, não vou, se eu ficar com uma suspeita ainda, não vai sair do líquor, não vai sair... O problema é a coagulopatia, né? Exato, né? Não vai conseguir coletar Plaqueta de agora. 40 e poucos mil com INR e TPA maior que 2, né? Só o cara que eu não vou ficar tranquilo se a tomo dele estiver normal. Mesmo se a tomo estiver normal, eu vou achar que talvez possa ter alguma coisa, mesmo assim. Não acho que é o caso agora, mas... Qual a hipótese final de você? Só antes da hipótese, lembrar que às vezes o diagnóstico de púrpura retiforme vem pela biópsia da púrpura, né? Tentar escapar de áreas de necrose, tentar pegar áreas mais inflamadas possíveis. Então, quando você está diante de um quadro assim, de difícil diagnóstico etiológico, o patologista consegue ser seu amigo e te elucidar, tá? A minha hipótese final vai ser como menincoxemia mesmo. A minha também. Eu penso que um paciente que é imunossuprimido, chega com quadro de sepse grave, que não existe mais, mas um choque séptico e que evolui tão rápido, com tantas disfunções orgânicas e tem uma púrpura retiforme, a primeira hipótese para mim é meningococcemia. Cara, eu não sei se eu concordo com você. Assim, pra infecção esse cara tem muita coisa, né? Esse leu comentado, as granulações tóricas ajudam muito a gente a pensar em infecção. Tem outras coisas que causam, mas é mais raro, uso de granuloquine, volta de imunossupressão, etc. Mas, a princípio, esse cara tem uma infecção. Para causar esse aumento de CPK, essas vasculites, acho que meningococcemia é ok, mas esse estado mais prolongado, eu acho que é uma endocardite. Eu acho que é uma endocardite que complicou agora, embolizou, e aí essa embolização é o resultado que a gente está vendo agora. Então vocês pediram algum exame a mais do que eu... saco, na verdade, eu acho que não é isso, mas... Vocês pediriam algum exame a mais do que eu falei? Falta o líquor. Cultura, né? A cultura... A cultura já foi, né? Eu acho que um eco vai ganhar também, né? Então, eco, cultura e líquor. Ó, ele ok. tem... bom. E eletro? Cadê o eletro desse paciente? 150? Era sinusal. Foi feito. Tá bom. Eletro, sinusal. Nenhuma alteração? Beleza. Tá? Então, foi iniciado o ceftriaxone e vancomicina, o paciente foi expandido com 3.000 ml de ringue lactato e a cultura no dia seguinte cresceu Neisseria meningitidis. Droga. Certo? Era uma meningococcemia mesmo, o paciente foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva, ele foi entubado, evoluiu com SARA grave. A tomo era de SARA. Depois virou de SARA, nessa hora era congestão, depois virou SARA mesmo. Ele teve que dialisar, ele estava com a CIVD por conta do quadro séptico e depois de uma longa estada no hospital, de quase 2 meses, esse paciente foi de alta com recuperação de todas as disfunções. Legal. Certo? De tudo. Demais. Foi de alta sem dialisar, em ambiente. No mês seguinte, ele abriu um herpes zoster ambulatorial, provavelmente por síndrome de recuperação imune, porque ele começou a usar a TARV, foi ajustar a TARV dele. Eu chequei, o paciente hoje está em consultas ambulatoriais, está aderente ao tratamento e está super bem hoje, está tudo dando certo, então final feliz para a história. Que maravilha. Né? Lembrar que os dados foram alterados, né? Então isso pode não ser verdade. Nossa, que maldade, altera só o finalzinho. Exato. Eu posso só comentar coisas que eu acho que vale a pena comentar desse caso. Só porque o paciente não tem uma condição imunossupressora, ele é obrigado a ter uma infecção oportunista, ele pode ter outras infecções que todo mundo tem, isso talvez até predisponha ele a mais essas infecções que são comuns. Quando a púrpura retiforme ela vem com hiperemia antes, tem hiperemia e depois evolui para a púrpura, isso fala a favor de uma púrpura por vasculite. Quando é uma púrpura por trombose ou por coagulopatia, já começa com púrpura, já começa por púrico, você não vê um halo de hiperemia tão grande. Talvez isso que a pessoa viu no ambulatório já fosse um começo. Lembrar que sepsis pode fazer púrpura retiforme por CIVD, pode fazer púrpura retiforme por vasculite da sepsis também. Então, isso são biópsias diferentes. Na CIVD você não vai ter vasculite,
não vai ter necrose fibinoide, não vai ter infiltrado angiocêntrico, não vai ter leucocitoclasia, certo? Enquanto que você vai ter isso na vasculite, né? Que na maioria das vezes é secundária. Vale muito a pena lembrar isso, né? A maioria das vasculites são secundárias, a minoria são vasculites primárias, tá certo? Você ia falar, Rafa? Vasculite leucocitoclástica, que seria ali um infiltrado neutrofílico, né? Com debris celulares, né? Exato. Então isso é uma coisa que vale a pena marcar. E sempre manter o diagnóstico sindrômico, né? Então é isso aí, parabéns pessoal, vocês mandaram bem aí, o paciente ficou bem, realmente era isso, tinha que fazer um antibiótico logo e ressuscitar ele. Graças a Deus nosso paciente ficou bem, beleza? Valeu! Falou, valeu.